Olá, crianças! Mais uma vez reunidos para uma aula de matemática, todo mundo animado? Eu estou animada. Nós temos uma aula hoje gostosa, nós vamos fazer multiplicação, mas de uma forma diferente, gostosa de se fazer. Vocês vão ver só. O que nós temos hoje, então? Nós temos a nossa aula com a unidade 30 de matemática. Vamos ver o que nós temos na nossa rotina? Olha lá, o que nós vamos estudar hoje? Como eu falei para vocês, a unidade 30 de matemática, uma propriedade da multiplicação. Vocês farão a leitura individual devagarzinho aí em casa, mas eu vou ler algumas partes para vocês da página 244 a 248. Vou explicar o conteúdo e vamos fazer a atividade 1 juntos. Também vou fazer alguma coisa da tarefa para explicar para vocês os exercícios, só de 1 a 3 a tarefa hoje, tá? Como eu já disse para vocês, as nossas aulas de matemática são divididas em 2 aulas. Então, hoje nós vamos ver a primeira parte, faremos a atividade 1 e tarefa de 1 ao 3. Não esqueça do tira dúvida e da correção das atividades com o seu professor. Vamos começar a nossa aula, então? Olha lá a unidade 30, uma propriedade da multiplicação. Mais uma propriedade da multiplicação, professora? Sim, mais uma, e essa é muito gostosa de se fazer. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula, porque essa propriedade da multiplicação, ela vai introduzir para a próxima aula um assunto que é muito importante a partir do 6º ano, que é essa propriedade nova que nós vamos ver, tá bom? Nós vamos ver um método agora na aula de hoje, mas ele vai nos ajudar a entender a propriedade que vem por aí, tá bom? Então vamos lá ver o que nós temos na nossa leitura de hoje? Olha lá, além dos algoritmos que você já estudou, outros foram criados por diferentes povos. Nesta aula nós vamos ver um algoritmo diferente inventado há muito tempo. Ele é conhecido como método da gelosia. Em seguida, nós vamos estabelecer relações entre o método da gelosia e um algoritmo convencional para compreender uma propriedade da multiplicação. Então vamos lá, olha o quadro que você tem aí. Este daqui é um quadro do método da gelosia. Parece complicado? Mas vocês vão ver, depois nós vamos fazer juntos, que não é não. Ele é só diferente, tá bom? Mas é por que desse nome gelosia? Vamos entender por quê, da onde veio essa palavra? Vamos lá, então, ver nos registros históricos da nossa matemática. É um método que surgiu na Índia e foi levado para a Europa pelos árabes. Ele apareceu pela primeira vez na Itália num livro em 1478. Nele, a multiplicação é feita numa grade que lembra janelas, que é característica das construções árabes chamadas gelosias. Essa semelhança deu origem ao nome, então, método da gelosia. Só que os árabes levaram esse método aqui de construção para a Europa. Na Itália, a cidade que mais teve essa construção foi a cidade de Veneza. E eles construíram janelas com isso, então foram chamadas de janelas venezianas, porque estavam na cidade de Veneza. Olha aqui embaixo no amarelinho. A palavra veneziana, ela vem do italiano veneziano, relativo à cidade de Veneza. Como ela ficou conhecida desta forma, então a janela que você tem em casa hoje nós não chamamos de veneziana. Fecha veneziana, é o tipo de treliça que tinha lá, tá? Mas é porque era da cidade de Veneza. E não tinha nada a ver com a Veneza, né? Porque veio lá da Índia, trazida pelos árabes, que era um tipo de construção. Vamos ver que construção é essa? Essa daqui, ó. Algumas casas tinha móveis, por esse chamado guarda-comida ou guarda-louça, que tinha essas treliças aqui, ó. Elas são peças trançadas e deixava entrar o ar dentro do armário. Outro lugar que é comum, que às vezes alguém já viu também, é em igreja. O lugar onde tem o confessionário lá com o padre, né, para ir lá contar seus pecadinhos, também tinham essas treliças aqui, de modo que o padre pudesse nos ouvir ali e tivesse uma ventilação de ar. É esse tipo de treliça. Essa treliça é a gelosia, tá? E é por isso que esse método é chamado de gelosia, porque agora nós vamos fazer um trançado parecido com esse daqui. Ela caiu em desuso com o tempo, não é porque não é prático, não. Ela é até muito gostoso de fazer, mas é porque tem que fazer os quadradinhos. Vamos ver, então? Olha lá o que é que nós temos que fazer. Aqui ele vai dar um passo a passo de como fazer esse processo dessa multiplicação. Então, vamos ver aqui no enunciado, no número 1. Olha o exemplo da multiplicação que ele traz para a gente.
O número que ele está trazendo, 35 por 48. Aqui no meu quadriculado, ele colocou o 35 aqui na vertical e o 48 na horizontal. Faz diferença se eu tivesse invertido os números aqui? Não, não faz diferença. Como eu disse para vocês, a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, inicialmente, o que é preciso para fazer essa multiplicação de gelosia? Ela tem que fazer o trançado, ó. Eu tenho que fazer os quadrados. A quantidade de quadrado vai depender do tanto de algarismo que eu tenho. Então, aqui, 48 por 35 são 4 algarismos, 4 quadradinhos. E também nós temos que fazer esse risco na diagonal. A primeira diagonal aqui no primeiro quadradinho, a segunda diagonal pegando todo o meu quadriculado e a terceira diagonal no último quadradinho, tá? Próximo. Qual é o próximo passo? Agora nós vamos multiplicar os números cruzando. Para quem já teve na escola, a professora que faz aquela tabuada, que coloca um quadro lá na parede para ajudar, a gente já faz essa multiplicação. Você faz os números de 1 a 10 e faz os números de 1 a 10 e vai multiplicando. É o mesmo processo. Então vamos ver como é que fica aqui? Olha o exemplo que ele está dando para nós. Nós vamos multiplicar o 5, aqui do 35, com o 8, aqui do 48, eu estou multiplicando as duas unidades. 5 vezes 8, 40. Olha como foi colocado 40. Eu separo a dezena da unidade dentro do risco diagonal do meu quadradinho. Então, a dezena sempre vai na parte superior do meu quadradinho e a unidade na parte inferior. Vamos fazer essa multiplicação juntos? Olha lá. O 4 vezes o 3. 4 vezes 3, 12. Olha como eu coloco 12. Agora eu vou multiplicar o 8 vezes 3 também. 8 vezes 3, 24. Dezena em cima, unidade embaixo. Vamos multiplicar o 5. 4 vezes 5, 20. E a última, 8 vezes 5, 40. 4 em cima e o 0 embaixo. Eu terminei a multiplicação. E agora, o que eu vou fazer? Bom, feita a multiplicação, o passo que nós temos que fazer agora é achar o resultado dessa multiplicação. E como é que eu vou somar isso? Para fazer a soma, nós vamos fazer na diagonal. Então, nesta diagonal e nesta diagonal não tem soma, porque só tem um número. Então, aqui só tem um número. Agora, aqui tem mais de um número, então eu tenho que somar. Aqui, mesma coisa, e aqui também. Vamos ver como é que ficou a minha soma, então? Olha lá na de cima, não tem número para somar, eu repito o número. No segundo, tem números para somar. Eu vou somar 2, 4, 6. Coloco 6 no resultado. Aqui também vou somar 4 e 4, 8 e 0, 8. E aqui repito 0. Resultado da minha multiplicação, 1.680. Se vocês fizerem no modo tradicional dessa multiplicação, 48 por 35, vocês vão ver que o meu resultado está certo. Não tem como errar fazendo com o método da gelosia, tá? Aí ele me dá outro exemplo, de 56 mais 37. Por que ele está dando outro exemplo? Eu não falei que tem que somar na diagonal? E se eu somar e der um número maior que 9? Por exemplo, o que eu faço com um 10? Aonde que vai aquele número? Por isso que ele está dando outro exemplo aqui. Então, o que ele está falando aqui? Olha, se eu vou somar aqui, ó, 8, 4 e 5, ó, o resultado 17. Então, o que eu tenho que fazer? Eu deixo o 7 aqui e passo o número 1 para a soma desta diagonal. Então, aqui tem 1, 5 e 3 e mais 1 que foi daqui. Tenho que prestar atenção que é igual quando eu estou fazendo a soma e vai 1. Eu tenho que mandar esse 1 para a minha diagonal seguinte. Mas para isso, nós vamos fazer esta multiplicação juntos. Eu trouxe para vocês no quadro para a gente fazer junto, passo a passo. Porque olhando aí no material de vocês, ela já pronta, fica confuso, não fica? Vamos fazer junto? Vamos lá. Junto comigo aqui no quadro, então. Uma coisa que eu vou pedir para vocês é que na matemática nós sempre fazemos da direita para a esquerda. Façam esse processo da direita para a esquerda, porque se tiver alguma soma e tiver aqui um número para frente, eu não vou errar, tá bom?
Então, vamos lá, olha, vou começar aqui das unidades, tá? 5 vezes 3, 15. Pus o 15. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. E agora? Dá um número 5, não tem o dezena. Quando não tem dezena, na dezena eu coloco 0. 5. Vou multiplicar o 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. Então, 0 no lugar da dezena. E 4 vezes 1, 4. Essa é a multiplicação como ela deve ser feita. E agora eu vou fazer as somas. Vamos fazer a soma do jeito que eu estou falando? Da direita para a esquerda. Então, na primeira diagonal não tem número para somar. Número 5. 4 mais 1, 5 e 0, 5. 2 e 2, 4 e 6, 10. 11 e 5, 16. Vai um aqui, ó. Porque eu tenho que mandar um para a diagonal seguinte. 1 e 1, 2, e 8, 10, 11, 19. Ponho 9 aqui, vai 1 para a diagonal seguinte. 1 e 4, 5. 0 com nada, 0. Quando eu tenho 0 aqui, na hora de eu colocar o resultado, eu não vou precisar colocar. Então, vamos acompanhar comigo agora aqui no quadro para a gente ver se eu acertei a minha conta? Olha lá. 0, 5, 9, 6, 5 e 5. Deu igualzinho a minha. O que nós vamos fazer no resultado? Esse que deu 0, olha lá o 5, 9, 6, 5 e 5, igualzinha que eu fiz. A primeira, quando eu disse para vocês 0, eu não preciso colocar na matemática. Resultado da minha conta, 59.655. E se vocês fizerem isso pelo modo convencional, vocês vão ver que está certo, só que eu ocupei bem menos espaço. Então, como eu disse para vocês, o que é ruim aqui? É a gente fazer o quadriculado, mas não tendo preguiça e fazendo a conta certa, que mal tem, né? E é um jeito que não dá erro, tá? Não tem erro de fazer multiplicação assim. Então, agora nós vamos para a atividade 1. O quadro que vocês têm aí é colorido. Eu fiz um quadro aqui normal para fazer com vocês, para não ter que... não sumir as letras. Eu tenho o primeiro número, 16 vezes 47. Vamos fazer comigo? Olha lá, o número 16 vezes 47. Tanto faz colocar o 16 aqui e o 47 aqui, tá? A ordem não altera. Pegou seu material? Pegou seu lápis, sua borracha? Vamos conferir se essa conta tá certa? Então, vem comigo aqui para a lousa. Eu fiz o quadriculado que está a lápis aqui. Conforme eu for fazendo, vocês vão enxergar aí, mas vocês já vão fazer direto no material. Então, não tem erro, tá bom? Quando vocês forem fazer isso no caderno, primeira coisa que tem que fazer, quadricular aí seu caderno, como eu fiz aqui. Dá trabalho? Não é tanto assim não, tá bom? Então, vamos lá. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. Vamos somar na diagonal, como eu falei para vocês, da direita para a esquerda. Aqui dá 2, 4 e 4, 8, 8 e 7, 15, vai um lá para a diagonal da frente. 3 e 4, 7. E aqui, 0. Resposta, 752. Olha lá, nós fizemos a nossa resposta, deu certinho? Viu que para vocês aí, para facilitar, o material fez colorido para vocês não errar a diagonal, tá? Mas não é sempre que a gente tem que fazer colorido, não. Próximo número, 54 vezes 38. Então, bora lá ver se nós fizemos certo. Vamos fazer certo aqui. Vem comigo. 54 vezes 38. Vamos fazer juntos?
8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Somando em diagonal da direita para a esquerda. 2, 5, 6 e 4, 10, vão 1 e 1, 2. 2052? Olha lá o nosso resultado, certinho. Próximo número. 16 vezes 125. 16 vezes 125, ou 125 vezes 16, não faz diferença. Vamos acompanhar comigo aqui na lousa. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 1, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Não esquece que quando o número é uma unidade, eu coloco o zero no lugar da dezena. Somando da direita para a esquerda. 0, 10, vai 1. 3, 4 e 6, 10 e vão 1. 1 e 1, 2. 0 com nada, 0. 0 no início do número, não precisa colocar. Número que deu aqui, 2.000. Olha lá nosso resultado, certinho. Próximo número. 203 vezes 76, ou 76 vezes 203. Vamos colocar os números no quadradinho e vamos multiplicar aqui comigo. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 0, 0, não é 6 não, tá? 6 vezes 2, 12. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 0 é 0. E 7 vezes 2, 14. Somando da direita para a esquerda, 8. 1 e 1, 2. 2 e 2, 4. 4 e 1, 5. 1 sozinho, 1. 1, 2, 3, um pontinho, número 15.428. Olha lá o nosso resultado. Próximo número, 98 vezes 745, ou 745 vezes 98. Vem aqui na lousa comigo. Essa aqui eu já tinha começado, vamos fazer novamente. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 7, 56. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 7, 63. Vamos somar ela na diagonal. 0, 9 com 2, 11, vai 1. 4 e 1, 5 e 6, 11. 11 e 3, 14. 14 e 6, 20. Vão 2. 2 e 3, 5. E 3, 8. E 3, 13. 3 vão 1. 1 e 6, 7. Resultado, 1, 2, 3, põe um pontinho, 73.010. Então, vamos lá ver? 73.010. Próximo exercício, número 6. 132 vezes 450. Vamos ver, então, 132 vezes 450. Vamos fazer comigo? Não se esqueça, multiplicação por zero é zero, sempre. Não existe outro resultado. Zero vezes qualquer coisa, zero. Então, essa linha aqui toda é zero. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1, 0. Completa com zero aí. Multiplicação é assim. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 1, 5. 4 vezes 2, 8. Então, 0 em cima, 8 embaixo. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. 0 em cima, 4 embaixo. Somando na diagonal, 0, 0, 8 e 1, 9. 9 e 5, 14. Vai 1 aqui na diagonal da frente.
1 e 2, 3, e 1, 4, e 5, 9. 4 e 1, 5. 0 sozinho, 0 não vai no resultado. 1, 2, 3, um pontinho. Resultado, 59.400, tá lá certinho. Vamos para o próximo e último exercício, número 7. 1.329 vezes 108. Ai, professora, que número grande, 1.328. Tudo isso não tem problema. Com esse processo, tanto faz a quantidade de número. A única coisa que nós vamos aumentar é o número de quadradinho, tá bom? Vamos lá comigo, então? Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque vocês vão ter que fazer mais quadradinhos, mas é só isso a dificuldade, porque a multiplicação é como se eu estivesse fazendo de unidade. Então, vamos lá. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E 8 vezes 1, 8. Então, é 0, 8. Multiplicação com zero. O que a professora já falou? Multiplicou por zero, professora, é zero, tá? Agora por 1. 1 vezes 9, 0, 9. 1 vezes 2, 0, 2. 1 vezes 3, 0, 3. E 1 vezes 1, 0, 1. Qual foi a dificuldade? Nenhuma, né? É como se eu estivesse multiplicando uma unidade. Vamos na diagonal? O de vocês é colorido, fica muito mais fácil. 2 sozinho, 6 e 7, 13, vai 1 aqui na diagonal seguinte. 9 e 1, 10, e 1, 11, e 4, 15. Vai 1 na diagonal da frente. 1 e 2, 3, 3 e 2, 5, 5 e 8, 13. Vai 1 na diagonal da frente. 1 e 3, 4. 1 sozinho. 0 sozinho, não precisa colocar no resultado. 1, 2, 3, pontinho na casa do milhar aqui. Resultado, 143.532. Tá lá, 143.532. Hora da tarefa. Gostaram do exercício? Legal, não é? Eu gosto muito de fazer esse processo, sabe por quê? Porque com ele não tem erro. Quando você faz essa multiplicação aqui, você pode até fazer convencional do lado, mas você vai ver que não faz diferença. Dá mais trabalho você fazer ela no tradicional, porque às vezes você pode errar na hora de colocar a casa da dezena, a casa da centena. Nessa daqui, como ela já tem os quadradinhos, já fica pronto as casas, tá? Qual é o trabalho dela? Fazer o quadriculado. Mas se você não tem preguiça de fazer matemática, você aprendeu mais um processo de multiplicação. Vamos ver a nossa tarefa, então, o que a gente tem para hoje? Lembrando que é só do exercício 1 ao 3, tá bom? No exercício número 1, olha lá o que eu quero explicar para vocês. Eu vou falar sobre isso aqui também. Vamos recordar as expressões numéricas. Resolva-as lembrando-se de que primeiro se faz multiplicação ou divisão para depois realizar adição ou subtração. Mas se houver parênteses, efetue primeiro as operações dentro deles. Essa aula aqui, eu não estava aqui dando essa aula para vocês. Eu me lembro bem que nesse período aqui eu estava afastada. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu não dei essa aula. Eu lembro muito bem as aulas que eu dei aqui, tá? Essa aula aqui, quem deu a aula foi a professora Adriana, que por sinal deu uma aula muito boa e explicou direitinho expressões numéricas para vocês. Mas eu trouxe hoje um quadrinho aqui, ó, que é para vocês colocar aí no material de vocês para não esquecer nunca mais. Então, quando eu faço expressões numéricas, o que eu tenho em primeiro lugar? Multiplicação e divisão. Qual que eu faço primeiro, professora? Multiplicação ou a divisão? A que aparecer primeiro, não tem preferencial. Então, em primeiro lugar, multiplicação e divisão. Em segundo lugar, soma e subtração. Qual que eu faço primeiro? Não tem problema qual você faz primeiro, é o que aparecer primeiro. Então, tendo multiplicação ou divisão, eu vou fazer antes da soma ou da subtração. Agora, vamos supor que na minha expressão tenha esses sinais aqui, ó. Parênteses, colchetes ou chaves.
Está na ordem aqui. Então, tendo essa ordem, primeiro eu faço parênteses, depois eu faço colchete e, por último, eu vou resolver as chaves. E se dentro do parênteses tiver multiplicação e subtração, primeiro multiplicação, depois subtração, certo? Então, vou fazer um exercício com vocês aqui da tarefa para falar sobre essas regras. Mas essas regrinhas aqui, eu falo para os meus alunos, coloca na capa do caderno, porque é aquilo que você vai usar o resto da vida. Você não vai usar agora, você vai usar agora, o ano que vem, no outro ano e assim por diante. A partir do 6º ano, vocês vão ver coisas novas. Até na próxima aula nossa de matemática, vocês vão ver que essa ordem aqui é importante, porque nós vamos trabalhar com essa nova propriedade da multiplicação, tá bom? Então, deixa isso aqui num cantinho em que você vai ver sempre. Volta a aula no vídeo gravado de hoje, pausa ele e copia do jeitinho que eu passei para vocês. Vamos lá, então, no primeiro exercício para ver o que eu vou fazer? Olha lá que eu tenho soma e multiplicação. Ah, professora, a soma apareceu primeiro. E daí? Eu falei que primeiro é multiplicação ou divisão, então vamos fazer primeiro a multiplicação. Olha lá, ele chamando a atenção de vocês para isso, ó. A multiplicação é primeiro, não importa. E aquilo que eu não usei, eu repito na frente. Então, 25 e o sinal de mais, repete. 4 vezes 5, 20. Resultado, 45. Próximo exemplo que eu vou dar para vocês. Aqui, ó, tem duas multiplicações. E agora? Eu faço na ordem que aparece. Então, primeiro repete o que não vou usar. 18 mais. 2 vezes 7, 14. E o sinal de menos, que eu não usei. 3 vezes 4, 12. E agora? O que eu vou usar primeiro? O que aparece primeiro. Então, a soma aparece primeiro, eu vou fazer a soma. 18 mais 14, 32. E o que não usei, menos 12. Dá para fazer de cabeça 20. No próximo exercício, nós temos parênteses. E eu tenho o sinal de vezes. E agora? Não importa, primeiro parênteses. Então, põe na frente o que não usou. 5 vezes 4 mais 3, 7. 5 vezes 7, 35. Facinho? O resto é com vocês. No número 2, resolva as multiplicações pelo método de gelosia. Aqui ele manda usar papel quadriculado. Mas se você não tem papel quadriculado em casa, faz como eu fiz, pega a sua reguinha, quadricule aí no seu caderno, tá bom? E faça as diagonais igual eu fiz aqui, ou igual tá aí no seu material. Se você tiver dificuldade, copia do seu material e passa para o caderno, o quadradinho, tá? O quadriculado. E vocês vão fazer sozinhos e vão me falar depois dos resultados aí se gostaram. Número 3, nós temos uma gelosia pronta. Mas será que essa pessoa que estava fazendo fez o exercício certo? Bom, eu vou falar para vocês, está errado. Mas eu vou dar uma dica. O erro está aqui, ó. E vocês vão falar para mim qual é o erro e vocês vão corrigir isso e me dar a resposta certa, por favor. Tá bom? Acabamos a nossa aula de hoje. Vamos ver o que nós vimos então pela nossa rotina? Nós vimos uma propriedade nova da multiplicação, a primeira parte da unidade 30. Eu li algumas partes para vocês, mas vocês façam a leitura sozinhos em casa com calma, tá bom? Expliquei as atividades, fizemos juntos a atividade 1 todinha e expliquei a tarefa para vocês. Ficou bem pouquinho exercícios aí e eu garanto para vocês que vai ser uma tarefa divertida. Aquele exercício número 2 que vocês vão fazer igual eu fiz aqui, o processo de gelosia, vocês vão adorar. E se vocês aprenderam bem aprendido mesmo na aula de hoje, vocês vão ver que ótimo que vai ser usar na hora que você tiver num aperto aí, de fazer uma conta muito grande, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula com a continuação da unidade 30, então. Até lá e um grande beijo!